Gente, esse aqui é o vídeo número 2 que segue o que eu publiquei ontem. E eu quero agora falar como pai, eu quero falar como autista, como pai de 2 autistas. E eu quero enfatizar muito aqui a importância de confiar nessas avaliações, entre aspas, que não dá para confiar. Eu quero contar a história do Lorenzo. Eu tenho filhos gêmeos, Lorenzo e Bettina. E eu quero falar do Lorenzo, 16 anos. Lorenzo nasceu prematuramente, ficou na UTI, obviamente, saiu, começou a ter a sua vida, consultas periódicas pós-nascimento. E aos 6 meses de idade, o Lorenzo ele foi internado em virtude de uma crise respiratória. E a fisioterapeuta do hospital infantil em que ele estava internado foi fazer um trabalho para contribuir com o processo respiratório dele. E logo em seguida, após a primeira sessão, ela nos chama atenção para o fato do Lorenzo não mexer o lado direito do corpo dele. Levamos essa informação ao profissional que cuidava dele durante 6 meses. Foi feita uma tomografia e o resultado era que o Lorenzo tinha um AVC isquêmico de 3,8 centímetros no hemisfério esquerdo e, em virtude disso, ele não mexia. Quem identificou isso após os 6 meses de idade do Lorenzo foi uma fisioterapeuta. Uma criança que recebeu todo o suporte, todo o acompanhamento até então. Obviamente que, como pais, saímos da nossa cidade, buscamos a melhor referência em neuropediatria e, numa consulta de 15 minutos, o profissional nos informa que nós deveríamos ir para casa, voltar para um retorno quando ele tivesse 2 anos e meio, porque não tinha o que fazer. E eu, como profissional da saúde, peguei meu carro, da onde eu estava, e no meio do caminho eu parei meu carro na estrada, olhei para minha esposa e disse assim: nós vamos morrer e esse negócio está errado. Nós vamos ter que ir atrás de uma opinião sólida. Então nós buscamos uma devida avaliação e não recebemos. Nós arrumamos todas as nossas malas, largamos tudo aquilo que fazíamos, tinha uma vida profissional extremamente estruturada, respeitada e sólida, e fomos embora para São Paulo, atrás de recursos. Lorenzo passou pelos melhores médicos, pelas melhores clínicas, e o Lorenzo, dentro desse quadro do AVC, ele tinha uma característica que ele não dormia, e ele não dormia 24 horas do dia. Ele passava 24 horas do dia gritando, chorando. Nós não dormíamos, né? Passávamos a noite jogando cartas em cima da mesa, comendo pizza e cuidando do Lorenzo. Em torno de 3 anos, mais ou menos, depois de tantas peregrinações, quase enlouquecendo por não dormir, eu fui para o Instituto do Sono em São Paulo e fomos atendidos pela neurologista do Instituto, com toda a sua equipe. E nos primeiros 2 minutos da consulta, ela coloca a tomografia que o Lorenzo havia feito aos 6 meses de idade sobre a luz. Imediatamente ela vira o rosto para nós e diz o seguinte: o Lorenzo é epilético. E nós assim, como? Sim, ele é epilético. Fomos fazer exames para comprovar. Ele fez um eletrocéfalo de 12 horas, dormindo, e
o resultado final foi que o Lorenzo ele ficava em estado epilético permanentemente, ele não convulsionava, mas ele ficava em crises epiléticas o tempo todo. Achamos que tínhamos resolvido o problema, né? Ele começou a tomar anticonvulsivantes e num prazo de 15 a 20 dias o Lorenzo parou na UTI porque ele teve uma doença chamada síndrome de Stevens-Johnson, que é um quadro alérgico raro, reativo aos sais dos anticonvulsivantes. Antes disso, quando nós chegamos em São Paulo, diante de um prognóstico que nós havíamos ouvido que o Lorenzo não falaria, não caminharia, teria um retardo mental de moderado a severo, e todo o restante que vocês possam imaginar, nós tivemos com uma renomada neuropsicóloga em São Paulo, que dentro da sua avaliação clínica, sem uma aplicação de testagens, ela nos desenhou um cenário bastante diferente, nos falou de neuroplasticidade, que foi o que nós acreditávamos e que nos motivou a ir para São Paulo, e nos direcionou para um caminho de estimulação para que o Lorenzo pudesse desenvolver as habilidades que o AVC até então dificultava. E nós fizemos isso. Gente, nós passamos muito tempo peregrinando, de consultório em consultório, médicos em médicos, profissionais e profissionais. E nós escutamos muitas coisas que nós não acreditávamos. Tecnicamente falando, eu sou neuropsicólogo, minha esposa é neuropedagoga. E, obviamente, não acreditávamos por sermos pais e nos debruçávamos por uma luta para fazer o nosso filho ter uma vida de qualidade. Afinal de contas, nós iríamos morrer um dia. Nós estudávamos a situação do Lorenzo, nós estimulávamos as questões motoras do Lorenzo que nós não víamos resultados em várias fisioterapias que ele passava. Até que chegou o ponto que o Lorenzo cresceu, o quadro dele estabilizou, foi tratado com homeopatia, uma terapia que não é respeitada dentro da nossa cultura, mas foi a homeopatia que tirou ele da UTI, foi a homeopatia que estabilizou o quadro epilético dele por vários anos, até recentemente. E a partir dessa estabilização nós começamos a verificar outros cenários que até então eram encobertos por todas essas dificuldades. Um Lorenzo que se escondia dentro do armário, que brincava circulando os seus brinquedos, que ordenava esses brinquedos sistematicamente numa determinada ordem. Um Lorenzo com uma seletividade alimentar absurda, uma criança que não comia praticamente nada, de uma rigidez cognitiva, mesmo muito pequeno, bastante notável. Um Lorenzo que já manifestava sinais de uma hipersensibilidade sensorial. Uma criança que tinha muita dificuldade de ter um processo de interação social, tá? Uma criança que teve um atraso de fala significativo, inclusive tendo um diagnóstico de afasia também, com um profissional expoente. E que isso tudo passou a ser uma nova situação que nos incomodava, tá? E que nós estamos estudando, que também passou por outros neuropsicólogos, por outros neurologistas, e que apenas aos 15 anos de idade ele teve o diagnóstico de autismo. Qual é a moral da história? Ontem nós falamos sobre avaliação neuropsicológica. Eu falei sobre diferentes disciplinas. Nós não podemos ter a onipotência que nós temos o conhecimento absoluto de tudo, e nós precisamos parar de tratar as pessoas como doenças. Nós precisamos tratar as pessoas como pessoas. Eu aprendi isso na minha vida. E eu tento repassar isso aos meus pacientes. Então nós precisamos sim acreditar naquilo que as várias disciplinas podem nos oferecer. Um abraço.